Shalom, meu querido, minha querida. Estamos caminhando na nossa série de ensino sobre a chave do reino de Deus. E você sabe, se você entender esses princípios, pode ter certeza, o fluxo sobrenatural sobre a tua vida vai ser impactante. Você vai perceber que existe uma atmosfera trabalhando em prol de tudo que você faz para que o reino de Deus ele seja manifesto nesse mundo. Claro, o reino de Deus manifesto, Jesus é glorificado e ele é a fonte. É sobre Jesus, sobre Cristo, que é o maior segredo e a maior resposta que o Pai trouxe para a humanidade, que estava oculto há muito tempo atrás e hoje nós temos livre acesso a toda a expressão do Verbo vivo chamado Cristo, que nos deu, né, a orientação dessa chave que liga ao reino dos céus, ou seja, que abre portas para que o fluxo, né, das dimensões da nossa pátria se manifeste aqui. Então, se você está acompanhando a gente, não esqueça de comentar, de compartilhar, de seguir a gente, porque ontem, nós já falamos quem é Jesus para você, no tocante aos princípios das chaves do reino, e hoje nós iremos falar o seguinte: se você não fizer isso, jamais saberá quem é Jesus, o Cristo de fato. Bom, se você não fizer isso, mas isso o quê, né? Bom, já que nosso texto, né, central está em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 16, não é que foi o que nós colocamos, eu quero pular para um outro versículo que é a continuação daquilo que Jesus Cristo falou. Ontem nós abordamos, né, do versículo 13 a 16, mas hoje eu quero falar do 17, que é a continuação dessas palavras, não é, tremendas de Jesus, para que a gente entenda como é o funcionamento do reino, para que você chegue nas habilidades desses princípios do fluir do reino. Existem etapas que acontecem, entende como é? E hoje no versículo 17 do capítulo 16 de Mateus, diz o seguinte: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Veja, você está olhando aí para a tela, você está percebendo que Pedro, inspirado por Deus, pelo Pai, disse exatamente quem era Jesus. O Cristo, o Filho de Deus. Jesus não era aquele que atuava como um profeta, apesar de também fluir dentro desse espírito da profecia, não é? Agir com os dons do profeta, mas ele era o Cristo. Ele tinha os 5 dons ministeriais operando e todos os outros dons do Espírito agindo para poder manifestar o sobrenatural na terra, para que as pessoas vejam, não é, que Cristo, num corpo humano, Jesus agindo, poderia ver que realmente Deus estava sobre essa terra. Agora pense comigo aqui. Quando Jesus disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que foi que Jesus Cristo falou? Olha, Pedro, não é? Simão Barjonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Isso quer dizer o quê? Que a carne e o sangue, ou seja, a esfera dos sentimentos, tem o poder de revelar algo, mas como eu falei, está na esfera do sentimento. Todo sentimento, ele oscila, né? Ele se movimenta. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu não quero. Toda vez que a carne e o sangue nos revela algo, ou seja, as esferas e os níveis dos sentimentos falam coisas sobre Deus, a gente é testado e reprovado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, claro que Paulo diz que carregava sobre o corpo dele as marcas de Cristo, isso não significava que ele tinha revelação, que ele se movimentava nas revelações sentimentais, mas sim um movimento poderoso de fé genuína. E o que é que acontece?
A carne e o sangue revela a gente, nos testa e a gente reprova. Mas quando é o Pai que nos revela, nós já saímos do aspecto dos sentimentos e já entramos em uma situação em que não importa se estamos nos sentindo bem ou não, né? Não importa a situação, se a diversidade está gigantesca ou pequena. A gente entende que Cristo, não é, é o Senhor, que Jesus está presente no ambiente e as coisas são resolvidas. As coisas realmente são colocadas em ordem quando ele está ali. Isso significa que toda revelação que nós temos do Pai é a capacitação de que sabemos que o reino está operando em nosso favor, porque Jesus é o nosso Deus, porque Jesus é que opera aquilo que nós não conseguimos operar no campo natural. Você entende? E aí eu quero que você saiba de algo muito importante. Quero que você pegue isso aqui. Algo que te faz realmente movimentar o reino do céu só vem por iluminação espiritual. Seus olhos espirituais precisam ser iluminados. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 18, ele fala o seguinte, olha só. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então veja, ele orava para que a igreja recebesse iluminação nos olhos do coração. Porque se a revelação só estiver na esfera, no nível das emoções, como eu falei para você, você não vai avançar. Quando nós recebemos iluminação no espírito, as coisas se tornam diferentes. Então eu quero que você entenda, saber quem Jesus é não vem do sentimento ou religião, mas de revelação do Pai. Entenda isso. Muitos conhecem sobre Jesus, mas poucos conhecem Jesus de fato. A diferença está em ter os olhos espirituais iluminados pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode clarear para a gente. Só ele pode abrir os nossos olhos espirituais e a gente entender por revelação quem é a pessoa de Jesus e, consequentemente, o que ele nos deu. Então eu quero te falar de 3 coisas para que você coloque em prática hoje. Primeiro ponto aqui é: ore por revelação, não apenas por informação. Ler sobre Jesus é bom, mas somente o Espírito Santo, somente ele pode revelar quem ele é realmente. Só o Espírito Santo pode revelar de fato a essência e a pessoa de Cristo. A informação alimenta a mente, mas a revelação muda a vida. É importante que você faça isso. Então, antes de abrir a Bíblia, ore assim: Pai, abre os olhos do meu coração para eu ver a tua verdade. E aí você pode ter plena certeza, o próprio Espírito, ele vai fazer com que as Escrituras saltem diante dos teus olhos. O segundo ponto é: busque luz, não apenas religião. Enquanto você está envolvido com diversas pessoas e movimentos até saudáveis correlacionado a coisas de Deus, não significa que você está envolvido com a revelação clara das ações de Deus. Toda mobilização estimulativa não produz revelação criativa. Entenda o que eu quero que você pegue aqui. As revelações que vêm do Pai te dá passos de sabedoria do próprio Senhor, e você vê reações acontecendo da mesma reação que aconteceu com Cristo. Então veja bem, a alma e os sentimentos religiosos não sustentam ninguém no dia da batalha. Entenda isso. Apenas a revelação do Espírito Santo gera fé inabalável. E é isso que eu quero que você pegue para a tua vida. Agora,
Pratica isso aqui que eu vou te dizer. Ao enfrentar decisões hoje, pergunte o seguinte: Espírito Santo, o que o Senhor está me mostrando? Quando você estiver em guerra, pergunte a Ele o que é que Ele quer revelar para você. Agora vamos para o terceiro ponto aqui. E esse é um muito interessante, muito bom. Viva na velocidade do reino. Vou repetir mais uma vez esse terceiro ponto. Viva na velocidade do reino. Quando seus olhos espirituais são iluminados, você começa a agir com habilidade e velocidade que vem do alto. Existe uma performance divina incomparável que faz você transbordar e agir dentro de uma agilidade fluente. Aquela ação do rei líder leão e a visão aguçada da águia. Entenda, os domínios celestiais, as características de Deus começam a permear em você e o reino flui exatamente para te proporcionar esses campos vitoriosos. Então, veja, você não perde tempo em dúvidas quando você está constantemente entendendo essa iluminação do reino de Deus em seu favor. Porque você anda na revelação, não na confusão. E aí eu quero que você pratique hoje também este ponto aqui. Quero que você pare agora mesmo e fale, declare, use a sua voz para mudar a frequência do lugar. Declare em voz alta o seguinte: eu tenho os olhos espirituais iluminados e caminho na esperança e no poder do reino de Deus. E aí, guarde no seu coração essa frase. Sem revelação, Jesus será apenas um profeta, mas com revelação, ele se torna o Cristo, o Senhor da sua vida. Espero que nesse ensino, nessa caminhada que nós estamos, sobre entender as chaves do reino, porque Jesus deu essas chaves para a igreja através do apóstolo Pedro, por que isso aconteceu? Existem etapas que estão diante dos nossos olhos, e se a gente andar nesses princípios, acredite, meu irmão, minha irmã, seremos pessoas completamente diferentes. Se o senhor, se você foi abençoado, melhor dizendo, se você foi abençoado, comenta, compartilha, se inscreve, envia essa mensagem para as pessoas. Um abraço para você e até a próxima, em nome de Jesus.